Leituras de Levítico 17, 18, Mateus 17, 18 e Provérbios 29. É isso mesmo. Então, já vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós pedimos, ó Mãe, que a Senhora abençoe a nossa semana, abençoe a leitura de hoje que nós iremos fazer, esse estudo de hoje, que a Senhora possa nos guiar e nos abençoar, e que a Senhora nos ajude e interceda por nós para que nosso coração seja uma terra boa para receber a palavra de Deus. Amém? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pegue aí na sua Bíblia as leituras de hoje, nós vamos começar com Levítico. Você que estiver aqui no YouTube, você vai fazer aí, pode fazer a leitura na tela, tá bom? Fique à vontade. Nós vamos começar aqui então com o Levítico 17, tá bom? Depois a gente vai para Levítico 18, Mateus 17, Mateus 18 e Provérbios 29, tá bom? Então eu já vou colocar a leitura na tela aqui para quem está no YouTube. Deixa eu colocar aqui, prontinho. E você que está aí pelo Instagram, pode estar usando aí a sua Bíblia também. Lembrando que a gente está usando uma tradução aqui da Bíblia Ave Maria, tá bom? Então, peguemos aí, então, Levítico 17, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, diz a Arão e a seus filhos e todos os israelitas o seguinte, eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha, uma cabra, no campo ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda da reunião, para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Derramou o sangue, por isso os israelitas, derramou sangue e será cortado do meio de seu povo. Versículo 5. Por isso os israelitas, em lugar de oferecer os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote diante do Senhor à entrada da tenda de reunião e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. Versículo 6. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor à entrada da tenda de reunião e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Diz-lhes ainda, todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles, e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda de reunião para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. Versículo 10. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles, de comer qualquer espécie de sangue, voltarei minha face contra ele e o exterminarei no meio do povo. Pois a alma da carne está no sangue, e devei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação para vossas almas, porque é pela alma que o sangue expia. Eis porque eu disse aos israelitas, ninguém dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que habita no meio de vós. Se o israelita ou um estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas, não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Quem a comer será eliminado. Toda pessoa, natural ou estrangeira, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes tomando banho e ficará impura até a tarde, e depois será pura. Versículo 16. Mas se não lavar as vestes e o corpo, levará sobre si sua iniquidade. Capítulo 18 de Levítico, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, diz aos israelitas o seguinte, eu sou o Senhor vosso Deus. Não procedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, onde vos conduzi,
não seguireis seus costumes, praticareis meus preceitos e observareis minhas leis e a elas obedecereis. E a elas obedecereis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 5. Observais meus preceitos e minhas leis, pois o homem que o observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Versículo 6. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é a nudez de teu pai. Nem a de tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Nem da filha da mulher de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é da mesma carne que teu pai. Nem a da irmã de tua mãe, porque ela é da mesma carne que tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, aproximando-te de sua mulher, é sua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho. Não descobrirás, pois é sua nudez. Nem a da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Elas são tuas próximas parentas, e isso seria um crime. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo a sua nudez com a de tua mulher durante sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Não dormirás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher, isso é uma abominação. Não te deitarás com animal algum para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com um animal, isso é uma abominação. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Punireis suas iniquidades, e a terra vomitará seus habitantes. Vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações, tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque todas essas abominações cometeram os habitantes da terra que vos precederam, e a terra está contaminada. Desse modo, a terra não vos vomitará por havê-la contaminado, como vomitou os povos que a habitaram antes de vós. Todos aqueles, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações, serão cortados do meio de seu povo. Guardareis, pois, os meus mandamentos, e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos agora, então, para Mateus, Evangelho de Mateus. Vou pegar aqui, Mateus 17. Ok? Versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia:
Eis meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Ouvindo essa voz, os discípulos caíram com face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando desciam, Jesus lhes fez essa proibição: Não conteis a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Em seguida, os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: Raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes: Por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte-te daqui para lá, e ela irá, e não vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Enquanto caminhava pela Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Eles irão matá-lo, mas ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram profundamente aflitos. Logo que chegaram a Cafarnaum, aqueles que cobravam os impostos de dracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Teu mestre não paga a de dracma? Paga sim, respondeu Pedro. Mas quando chegaram à casa, Jesus preveniu-o, dizendo: Que te parece, Simão? Os reis dessa terra, de quem recebem os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Jesus replicou: Os filhos, então, estão isentos, mas não convém escandalizá-los. Vai ao mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que pegares, abrirás a boca e encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículo 1. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe quem é o maior no reino dos céus. Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como essa criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atasse ao pescoço a mó de um moinho e o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te faz cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da hiena. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai
que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas. Uma delas se desgarra. Não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terá ganho teu irmão. Se ele não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai, que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Com ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Oi, Luquinha, Deus te abençoe, a paz, meu querido. Deus te abençoe, que bom que você está aqui. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e explicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo, paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor chamou e lhe disse, servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Então, esse aí é para nós as leituras de Mateus e Levítico 17 e 18. Vamos agora pegar aí na sua palavra Provérbios 29. A gente está quase chegando aí ao final de Provérbios, né? Estamos quase aí encerrando esse livro. Então, pegue aí Provérbios 29, tá bom? Lembrando que Provérbios aí tem 31 capítulos, né? Lembrando que a gente está quase finalizando aí mais um livro. A gente já passou aí por Gênesis, já passou por Êxodo, estamos passando por Levítico, logo logo a gente também já vai chegar na reta final e já estamos também finalizando Provérbios. Louvado seja Deus, estamos avançando. Então pegue aí na sua Bíblia, Provérbios 29. O homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio,
o povo geme. Quem ama a sabedoria alegra seu pai. O que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que o sobrecarrega com muitos impostos o arruína. O homem que adula seu próximo estende redes aos seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio a ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Discute um sábio com um tolo? Que ele se zangue ou que ele se ria, não que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio a domina e a recalca. Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Vara e correção dão a sabedoria. O menino abandonado à sua vontade se torna vergonha da mãe. Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime. Mas os justos contemplarão sua queda. Corrige teu filho e ele te dará repouso, e será as delícias de tua vida. Por falta de visão, o povo vive sem freio. Ditoso o que observa a instrução. Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se tem a elas. Vistes um homem precipitado no falar? Há mais esperança num tolo do que nele. Um escravo mimado desde sua juventude acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas, o colérico acumula as faltas. O orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Quem partilha com o ladrão odeia-se a si mesmo, ouve a maldição e nada denuncia. O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança justiça. O homem iníquo é abominado pelos justos, o ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Então essa é para nós aí, Provérbios 29. Então vamos pegar aqui, fazer nosso estudo de hoje, né? Vamos fazer uma pequena contemplação aqui, uma pequena reflexão, na verdade, né? Estudo dos capítulos 17 e 18 das leituras que nós fizemos hoje. Primeiro aqui em Levítico, nós temos aqui essa admoestação, né? Esse código, né, na verdade, esta instrução sobre o consumo de sangue e de gordura. Deus orienta ali agora para os israelitas, para o povo hebreu, para o povo que caminhava no deserto rumo à terra prometida, que eles não deveriam agora, a partir de agora, consumir o sangue dos animais, e nem a gordura. Mesmo das ofertas que eram oferecidas, que eram ofertas pacíficas ou ofertas de comunhão, e nem mesmo os animais que eles matavam na caça para consumo deles mesmos, eles não deveriam consumir o sangue, mas eles deveriam apresentar na porta da tenda, drenar todo o sangue do animal, fosse qual fosse esse animal, para depois sim consumir essa carne. Por quê? Porque Deus estava ensinando para eles que no sangue daquele animal havia a vida, né? Era a alma daquele animal e não poderia ser consumido porque aquele sangue ele era próprio apenas para a remissão do pecado daquele povo. E nós sabemos que depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o sangue do Cordeiro de Deus foi totalmente derramado na cruz por nós, aí já não faz mais sentido
que se tem aí essa lei. Mas aqui também era uma tipologia ali, era uma prefiguração do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, né? Tendo ali que aquele povo visse o sangue como algo sagrado. Assim também como a gordura. A gordura era também sacrifício, mas se matasse ali um animal que não fosse para ser ofertado, né? Então eles poderiam ali sim consumir, mas o sangue não poderia ser consumido porque se tornaria ali algo para eles muito sagrado. Era algo que deveria ser apresentado para a expiação dos pecados, né? O sacerdote ele tinha ali como rito de derramar esse sangue no altar ou de aspergi-lo, né? Para que houvesse ali o perdão dos pecados, né? Para que houvesse ali a purificação do povo de Deus. E nós vemos aqui mais adiante, né? Que ele também proíbe, né, a questão de se comer animais que eles encontrassem mortos. Às vezes sairiam ali para caçar e às vezes encontravam animais que já estavam mortos ou estraçalhados. Então, o Senhor orienta que eles não comam. E se eles comerem, eles deveriam lavar as suas vestes, eles ficariam impuros até a tarde, né? Ali teria uma questão de impureza, né? Porque eles não sabem ali a origem, como que aquele animal foi morto. Então eles deveriam guardar ali, se lavar e guardar ali o período necessário para que eles pudessem ser purificados. No capítulo 18, a gente vai ter aqui várias orientações e direções de Deus com relação às relações sexuais, né? Deus tendo uma preocupação com o quê? Com costumes que eles aprenderam com os egípcios e com povos que eles iriam encontrar quando eles chegassem na Terra Prometida. E esses povos pagãos tinham costumes abomináveis ao Senhor, né? E aqui também havia o costume, né? Não se tinha uma lei, não se tinha uma orientação sobre a questão das relações entre parentes, tanto que a gente vê em Gênesis principalmente essa questão ali de parentes próximos que se relacionam, né? A gente viu isso várias vezes e a gente também chegou a pontuar aqui que Deus, apesar de ele ainda não ter estabelecido uma lei sobre isso, Deus sempre demonstrou que isso não o agradava, que isso era abominável aos seus olhos, né? Então Deus sempre castigava, vamos dizer assim, de alguma forma, homens e mulheres que agiam dessa forma, né? Nós temos ali a situação, por exemplo, das filhas de Ló, em Gênesis, né? Nós vemos ali também que as filhas de Ló se deitam com o seu pai para que pudessem ali garantir a descendência do pai, e ali a gente vê que Deus, de certa forma, amaldiçoa aquela geração, amaldiçoa a geração que iria vir dos filhos dessas relações e se tornam ali povos inimigos, né, do povo escolhido de Deus, por exemplo. Então, a gente vê que desde sempre, apesar de não haver uma lei, Deus ele abominava isso. E agora havia uma lei. Agora Deus falou isso explicitamente sobre relações entre parentes próximos, consanguíneos, e também com relação com animais e também relações entre pessoas do mesmo sexo. Deus é muito claro aqui na sua colocação, ok? Porque ele estava prevenindo o seu povo por causa de costumes que eles traziam dos egípcios, que eles haviam aprendido, e também costumes que eles encontrariam futuramente quando eles entrassem na Terra Prometida, porque haviam povos ali que tinham costumes. E também tinham costumes de fazer sacrifícios pagãos. Então Deus estava dizendo, olha, eu não quero que vocês sacrifiquem os seus filhos a Moloque, né? Que era também um costume pagão. Então Deus já estava dizendo, né, para eles tomarem cuidado com isso, para não fazerem aliança, para não copiarem esses costumes que eram abomináveis diante de Deus, né?
Vamos ver aqui se tem mais alguma questão. Ele aqui vai dizer, né, no capítulo 18, sobre todas as relações que não devem acontecer, né? Não vos mancheis com nada disso, porque é o que fazem os povos que eu vou tirar do meio de vós, ok? Então eu não quero que vocês repitam o que eles façam. A terra está impura e eu lhe pedirei conta, e ela vomitará seus habitantes, ok? Isso mesmo. Então aqui nós temos essas várias proibições em Levítico. Quando a gente vai aqui para Mateus, para o Evangelho de Mateus, nós temos aqui no capítulo 17 esse relato lindo, né, da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Depois que ele anuncia a sua paixão, a sua ressurreição, ele tem esse diálogo, essa conversa com os seus discípulos, né? Ele investe ali Pedro de autoridade, né? Entrega para ele ali as chaves, né? Ele diz: pois eu te digo, Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, eu darei as chaves do reino de Deus. Ou seja, ele faz ali a investidura, né? Entrega ali essa missão para Pedro, né? Depois que ele faz a sua profissão de fé. Depois nós temos ali também aquele diálogo de Jesus sobre a sua crucifixão e sua morte. E nós temos ali também Pedro que se precipita, e Jesus que diz para ele: vai para trás de mim, Satanás, porque é Satanás quem quer impedir que Cristo realize a sua missão, que Cristo leve adiante o que ele veio fazer. Assim também como o demônio, ele também vai sempre se opor ao nosso caminho de santidade, de santificação, de fazer a vontade de Deus, né? Ele vai sempre se opor, vai sempre colocar em nosso caminho obstáculos, situações, tentações, para que ele possa ir nos tirar desse caminho de santidade. E essa é a vontade número 1, é a vontade suprema de Deus, que nós sejamos santos, porque ele é santo, porque ele nos espera na eternidade, santos assim como ele também é, né? Então, depois desse processo, e aí tome muito cuidado, porque às vezes você pode encontrar aí algumas situações de orientações protestantes que vão dizer assim: quando Jesus está falando dessa pedra, ele não está falando da pedra que é Pedro, mas ele está falando da pedra que é ele mesmo. Óbvio, Jesus é a pedra angular. Mas aqui Jesus deixa muito claro que: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E ele vai dizer: pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não prevalecerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então, Jesus é muito claro com relação ao papel de Pedro aqui. Depois ele vai repetir isso de novo para os discípulos, dando esse sentido aqui de hierarquia. Mas aqui ele entrega para Pedro as chaves do reino dos céus. Então, muito cuidado. Às vezes você pode escutar aí alguma situação dizendo: não, Jesus está dizendo, ele não está falando de Pedro. Aqui o significado do nome de Pedro é uma pedra pequena, uma pequena fração de pedra. Não, Jesus aqui está sendo muito claro. Se você ler o texto todo, e se você for no Catecismo da Igreja Católica, em toda a tradição da Igreja, você vai ver que existe aqui Jesus é muito claro quanto à instituição da hierarquia da Igreja, né? E nós, enquanto católicos, nós cremos na sucessão apostólica, né? E nós cremos aqui que Pedro foi o nosso primeiro Papa, e assim nós temos toda essa sucessão apostólica até chegar no Papa que nós temos hoje, até chegar no padre aqui da minha paróquia, né? Nos bispos e assim sucessivamente, até chegar no padre da minha paróquia, até chegar no seu fundador, toda essa sucessão, toda essa hierarquia que existe de autoridade dentro da igreja. Então, tome muito cuidado com isso aí, tá bom? E no capítulo 17, nós temos aqui o relato da transfiguração, e nós vemos aqui que Jesus sobe ao monte com esses 3, que eram os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e ali ele transfigura. Nós vemos que aparece ali a figura de Elias e de Moisés,
que aqui representam os profetas e a lei e os profetas aqui na figura de Elias e de Moisés. É como se todo o Antigo Testamento, na pessoa de Elias representando todos os profetas e na pessoa de Moisés representando toda a lei, estivessem ali aprovando Jesus como aquele que iria trazer a nova aliança, um novo acordo de lei, uma nova aliança, e Elias também o aprovando como o profeta que viria para instaurar o reino de Deus, para instaurar ali essa aliança, para instaurar ali a salvação dos homens e todo esse mistério e todo esse caminho de salvação que Deus estava vindo, né? Instaurar no meio dos homens. Então, existe aqui uma beleza e uma profundidade muito grande na transfiguração, né? Nós temos aqui, então, repetindo, a figura da lei em Moisés e a figura dos profetas em Elias, que foi o maior dos profetas. Então, ali Jesus estava sendo aprovado por todo o Antigo Testamento para que ele instaurasse essa nova aliança, ok? É como se toda a antiga aliança agora estivesse aprovando Cristo no seu ministério, né? E nós vemos aqui, né, todo esse relato aqui de Pedro que diz, vamos armar aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, dizendo que aquela situação ali que estava acontecendo, ela era tão prazerosa, tão rica, tão linda, que eles não queriam nem ir embora, queriam ficar ali para sempre, né? Mas Jesus os exorta para que eles deveriam descer e que eles não contassem a ninguém o que havia acontecido, né? Depois nós vemos aqui que Jesus realiza mais uma cura do menino epilético aqui, que estava lunático, né? Que havia ali um demônio, e Jesus expulsa aquele demônio, né? Porque aquela pessoa procura ele e diz, Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos e não conseguiram curá-lo. E Jesus vai dizer, né? Geração incrédula e perversa. Aqui ele está chamando a atenção dos seus discípulos, dos seus apóstolos, dos seus discípulos ali. Então ele vai dizer, até quando estarei convosco, né? E aguentar-vos? E aí ele vai dizer, trazei o menino aqui. E aí ele expulsa o demônio, né? Jesus deu uma ordem e o demônio saiu. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, o que aconteceu? Por que nós não pudemos expulsar? E aí Jesus vai responder, por causa de vossa pouca fé, né? Por causa de vossa pouca fé. Enquanto ele vai dizer, eu vos asseguro, se tivesse uma fé como um grão de mostarda, dirias àquele monte que se deslocasse dali para lá, ele se deslocaria, e nada seria impossível para vós. E esse tipo só se expulsa com jejum e oração, falando do demônio, né? Então ele está dizendo, vocês precisam de jejuar e precisam de orar mais, né? Enquanto passeavam junto pela Galileia, Jesus existe. Este homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão. Ao 3º dia ressuscitará. Agora ele está falando dele, né? E eles se entristeceram profundamente. Aqui Jesus já começa a anunciar para eles da sua crucificação e da sua morte. Jesus não os deixou à deriva, tipo assim, nossa, de repente Jesus é preso, de repente Jesus é açoitado, de repente Jesus é crucificado, de repente Jesus morre e de repente Jesus ressuscita. Não, ele já havia os ditos sobre isso, só que eles ainda, como Jesus mesmo diz, a fé deles ainda era pouca, né? Eles estavam tão tomados de um desejo que as coisas fossem diferentes, eles queriam tanto que Jesus fosse aquele revolucionário que era esse Messias, que viria com espada, com exército, né? E que iria libertá-los de toda aquela situação que eles se sentiam oprimidos, né? Por aquela quantidade de impostos, que se sentiam oprimidos ali pelos romanos e tudo mais. Eles estavam tão apegados àquela ideia de Jesus que eles não conseguiam compreender verdadeiramente
qual era verdadeiramente o reinado de Jesus, qual era verdadeiramente o que verdadeiramente o Messias estava vindo fazer, né? Ele não estava vindo fazer uma revolução, ele estava vindo instaurar uma aliança de salvação, ele estava vindo abrir as portas do céu para nós, ele estava vindo instituir a sua igreja. Só que os discípulos ainda tinham uma fé ainda débil, pequena. Mas isso seria resolvido depois da morte de Jesus com a vinda do Espírito Santo, que iria auxiliá-los, né? Por isso que é muito importante que Jesus morresse, ressuscitasse, e depois da sua ressurreição o Espírito Santo iria vir para auxiliar os seus discípulos nessa caminhada, né? Para que pudesse ali dar esse plus aí na vida deles. Porque humanamente falando assim, ter uma fé para acreditar nisso tudo realmente não era tão fácil assim, né? Mas Jesus já vinha os alertando, já vinha os ensinando, já vinha dizendo, né? Por isso que quando ele ressuscitou, alguns diziam, ele disse que ele ia ressuscitar, mas ainda era difícil para eles acreditar nisso, né? Porque era algo muito extraordinário, era algo assim, sobrenatural, fora do comum. E se a gente se coloca nessa situação, a gente também, muito provavelmente, teríamos o mesmo comportamento, os mesmos pensamentos. Basta a gente olhar a gente hoje, o nosso comportamento que nós temos diante das situações e diante das coisas que acontecem, né? Então, não teríamos um comportamento muito diferente do deles, ok? De certa forma, isso nos conforta. Por quê? Porque Jesus sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa limitação, mas melhor do que isso, nós sabemos que podemos contar com a graça, nós sabemos que podemos contar com o Espírito Santo, nós sabemos que podemos contar com a presença de Deus, já que essa aliança foi restaurada. Nós temos hoje sacramentos, nós temos a Santa Eucaristia, nós temos igreja, nós temos sacerdote, nós temos a palavra de Deus na nossa mão, enfim. Nós temos a nossa comunidade, a nossa paróquia, nós temos autoridades, pessoas que podem nos auxiliar, nós podemos fazer jejum, nós podemos orar, nós temos vários recursos à nossa mão que podem nos auxiliar nessa vida de santidade, né? Então é isso. E nós temos aqui no capítulo 18 várias instruções sobre a vida comunitária, né? Nós vemos aqui a questão do perdão. Pedro vai perguntar para Jesus, olha, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus vai dizer, não, 70 vezes 7. Dizendo ali ou seja, perdoe todas as vezes. Infinitas vezes, assim como ele... assim como o Pai perdoa, assim como Jesus perdoa, infinitas vezes. E aí ele vai contar essa parábola desse homem que chama o seu servo, que estava devendo ele, diz para ele, você está me devendo, fala que vai vender os bens dele, vai vender a família, vai vender todo mundo, e aí esse servo pede misericórdia, né, espera mais um pouco, e aí esse homem rico, ele tem misericórdia, dá um prazo, só que esse homem que recebe esse prazo do patrão, quando ele encontra com o homem que está devendo ele age totalmente diferente, né? Ele manda prender essa pessoa que está devendo ele, e aí o patrão fica sabendo, manda chamá-lo e diz para ele, você é perverso e tal. Ou seja, fazendo aqui um paralelo conosco com a misericórdia de Deus. Ou seja, vocês são tão hipócritas que clamam por misericórdia, pedem que eu perdoe vocês, mas não são capazes de perdoar. Por isso que Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele vai nos ensinar a orar dessa seguinte forma: perdoai as nossas faltas, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu, certo? É nesse sentido que Jesus conta essa parábola, para dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ser imitadores do Pai, perdoando de forma infinita, né? Ou seja, perdoar sempre. É fácil? Não é fácil. Mas pela graça nós alcançamos esse feito, né? Pela graça de Deus, pela graça do Espírito Santo, né? Pela graça que nos é dada
Em Jesus, sim, nós somos capazes. Nós tivemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue mover montanhas. Então, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes, sim, de perdoar qualquer falta que nos acometa. Então, ele também vai dizer sobre a questão das faltas, né? Quando alguém comete um erro, a questão de chamar essa pessoa no particular, se ela não se corrigir, chama mais um irmão, se essa pessoa não se corrigir, chama a igreja, se essa pessoa não se corrigir, essa pessoa será tida aí como um pecador público, né? Como um pagão, como um publicano. E é assim que a igreja nos ensina a fazer, e é assim que a igreja faz, né? Que nós tenhamos aí também sabedoria, no sentido de cuidar e de exortar os irmãos, aqueles que estão sobre a nossa liderança, que nós estejamos aí atentos a esse discernimento, né? Porque às vezes nós, muitas das vezes, somos afoitos por justiça, somos afoitos por resolver as coisas e acabamos perdendo alguns irmãos, e essa é uma exortação também que Jesus faz. Ele diz que nós deveríamos ser como crianças, ou seja, totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes do Senhor. Devemos ser como crianças que estão sempre abertas a aprender, porque toda criança ela está sempre disposta a aprender, disposta a receber orientação, disposta a ser exortada, disposta a ser ensinada. E ela é totalmente dependente dos seus pais. Então Jesus está dizendo não que nós sejamos infantis, mas ele está dizendo da nossa dependência dele. Também da nossa capacidade de sermos ensináveis. Nós temos da capacidade de sermos moldados, de nós termos essa capacidade de sermos formados, assim como uma criança é. Quando uma criança, ela é uma esponja, ela capta tudo, ela aprende tudo. Se você fala uma palavra, ela já aprende. Se você tem criança em casa, você percebe isso, né? Que ela aprende tudo de você, né? De quem é ali a sua referência adulta. Então essa criança, ela capta tudo. Se ela está aprendendo a andar, ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? E assim. E a criança, ela tem essa humildade, essa docilidade de ser formada, de ser carregada no colo, de ser direcionada, né? De ser alimentada, ela se abandona totalmente aos cuidados dos pais. Da mesma forma nós também. Mas também Jesus vai dizer do cuidado com os escândalos, dizendo também do cuidado de pessoas que são autoridades, pessoas que são lideranças, e até mesmo nós cristãos, todos nós devemos dar testemunhos para que não se perca, para que não se escandalize esses pequeninos, né? Por causa do pecado, por causa dos escândalos, por causa da displicência, né? Por causa do contra-testemunho, né? E Jesus também vai dizer, deixa eu ver aqui, se tem mais alguma questão. Ofende de molestam. Eu acho que é isso, né? Destruição comunitária. Ele vai falar também da questão da ovelha perdida, né? Isso é muito lindo também. Cuidado para não desprezar um destes pequenos, pois eu vos digo que seus anjos no céu contemplam continuamente o rosto do meu Pai. Aqui, esse versículo já é uma prova para nós aqui, a questão dos anjos da guarda, né? Que nós temos esses anjos da guarda que cuidam de nós, né? Que estão continuamente nos protegendo. O que vos parece? Suponhamos que o homem tenha 100 ovelhas e uma se extravie. Não deixa as 99 nas encostas para ir buscar a extraviada? E se chega a encontrá-la, eu vos asseguro que se alegrará mais por ela do que pelas 99 não extraviadas. Do mesmo modo, vosso Pai do céu não quer que se perca sequer um destes pequenos. Sempre que nós refletimos sobre esses versículos, nós sempre dizemos da nossa alma de forma individual, e isso é real, tá? Jesus, ele sempre deixa as 99 do redil para ir buscar uma que se perdeu. Mas aqui Jesus está dizendo, exegeticamente falando, né?
o que Jesus está dizendo? Que ele deixou todo o reino do céu, os anjos que estavam ali, deixou todo esse redil angélico, deixou todo esse redil dos anjos. E ele vem, se encarna e vem até nós atrás de uma ovelha que se perdeu. E essa uma ovelha que se perdeu é quem? A humanidade, né? O homem que se perdeu. Essa é a ovelha perdida. Então ele está dizendo que ele deixa todos os anjos do céu, deixa o seu pai, deixa todo esse redil angelical e vem até nós, né? Este homem, essa humanidade, essa ovelha, essa uma ovelha que se perdeu, é esse homem, é a humanidade que se perdeu por causa do pecado original. E essa humanidade que foi se perdendo, ok? Ao longo aí da história. Então, Jesus vem, se encarna para resgatar essa ovelha perdida. Essa ovelha perdida que somos todos nós, que é toda a humanidade, ok? Que é toda a criação de Deus. Então, Jesus está dizendo nesse sentido. Mas também existe, e é muito verdade, que nós também devemos nos preocupar com cada uma das almas quando nós pensamos no rebanho como um todo. Nós também devemos pensar em toda a humanidade como um rebanho como um todo. E nós devemos sim, não devemos pensar duas vezes em deixar todo o redil e ir em busca daquela ovelha. Lembrando que nós temos situações. Nós temos situações de ovelhas e nós temos situações de filho pródigo. Nós não vamos entrar aqui nesses pormenores, né? Mas, se nós temos uma ovelha que está desgarrada, nós devemos sim ir atrás dela e resgatá-la e buscá-la, né? Porque é desejo do Pai que nenhuma dessas se perca. Amém? Eu acho que é isso, meus queridos e minhas queridas. Fizemos aí um breve estudo, uma breve reflexão sobre os capítulos de hoje de Levítico 17, 18, Mateus 17, 18 e também Provérbios 20, 29, né? Lembrando que nós estamos aí chegando ao final de Provérbios, chegando também daqui a pouco à reta final de Levítico, e estou muito feliz que nós estamos aí avançando no nosso propósito aí de leitura bíblica em um ano. Tô vendo que a Maria José tá aqui. Beijo, minha irmã, Deus abençoe. Louvado seja Deus aí pela sua fidelidade. Vambora, povo, que nós vamos ler aí a Bíblia toda em um ano e com certeza vamos chegar ao final desse propósito com o nosso coração mais acrescido de fé, mais íntimos de Deus e com certeza conhecendo mais a palavra, né? E eu tenho certeza que Deus se alegra muito com isso. Amém? Deus abençoe muito. Estejamos e permaneçamos aí na graça de Deus e unidos pela intercessão da Virgem Maria, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.